Boa noite, mais um domingo e a gente começando aqui às 20 horas o nosso cinema e psicopatologia, mais um ano dessa nossa série que faz tanto sucesso aqui no Instagram e a gente já repete, já é o nosso terceiro ano aqui do cinema e psicopatologia e unindo dois temas que eu gosto tanto, que são filmes, séries e a questão da psicopatologia, dos diagnósticos em saúde mental. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu também estava ansiosa, Amanda, também estava ansiosa. Passei o domingo todo pensando na série. É uma série muito complexa, né? É uma série que tem 3 temporadas, com 10 episódios cada temporada e personagens altamente complexos. Eu acho que de todas as séries e filmes, né, que eu já analisei aqui no nosso cinema e psicopatologia, sem dúvidas, eu acho que esse é o de maior complexidade. Esse foi o que eu tive mais dificuldade, inclusive, né, de traçar um perfil dos personagens, de trazer um resumo, né, da série aqui para vocês, porque de fato não é uma série linear, não é uma série no estilo, no modelo que a gente está acostumado a ver, e não é à toa também que ela é uma série até pouco comercial, eu diria, né? Ela não é uma série como a gente analisou na semana passada, Inventando Anna, O Golpista do Tinder, né? Ela não é uma série que tem esse apelo comercial, né? Então, tem características, né, um pouco especiais aí, tá? Pra quem tá chegando agora, hoje a gente vai falar sobre a série Succession, da HBO, tá? Essa série, ela foi indicada a 18 Emmys e ela foi vencedora do Emmy de melhor série dramática, tá? Então, é uma série muito premiada, né? É uma série muito aclamada pela crítica e a gente vai comentar um pouco sobre essa série hoje aqui, tá? Eu vou fechar os comentários porque eu fico vendo quem tá entrando e quem tá falando e isso me atrapalha, como vocês sabem. E a gente vai focar aqui na discussão dessa série Succession da HBO, tá? Então, a série Succession, ela é um drama, na verdade, né? Um drama familiar que, segundo os próprios roteiristas e autores da série, né? Eles trazem que a série é uma sátira shakespeariana, tá? Então, traz ali, né, algumas referências à obra de Shakespeare com humor afiado, né? Então tem muita crítica social, tem crítica ao poder, tem crítica à questão do sucesso ilimitado, né? Tem crítica à questão do próprio capitalismo, se a gente pensar até de maneira mais ampla, né? Então a série aborda esses temas, né? De poder, de dinheiro, de relações familiares, né? Através de uma família que são os Roy. E a família Roy, né, que é composta pelo pai, o Logan Roy, e seus filhos, basicamente, né, tem uma madrasta também, tem a mãe dos meninos, mas são personagens que eu nem vou aprofundar aqui, porque são bem coadjuvantes e aparecem, assim, de maneira muito pontual. Mas, basicamente, né, a gente vai falar aqui do Logan Roy e dos seus 4 filhos, né, e também do Tom, que eu acho um personagem interessantíssimo, que é o esposo de uma das filhas. Eu acho, assim, um personagem digno de nota na série, né? Bom, e o enredo se passa, né, através de uma grande empresa que eles têm, né, que é a Waystar. E a Waystar é um conglomerado, né, na verdade, uma empresa de televisão, mas que também detém outras coisas, né, como cruzeiros, parques temáticos. Então, a empresa foi expandindo aos poucos, mas basicamente eles são um conglomerado de comunicações, né? Televisão, rádio, etc. E se eu pudesse resumir essa série muito rapidamente, né? Se eu pudesse resumir aí Succession da HBO em poucas palavras, eu diria que a série se trata de um pai autoritário, frio e controlador e 4 crianças grandes, na verdade, né? Eu sempre esqueço do Connor, porque eu acho o Connor tão assim, tão, né? Como ele é colocado na série, ele é tão desnecessário, eu esqueço dele. Mas são 4 filhos. Um pai autoritário e 4 crianças grandes.
Pra mim esse é o resumo da série, tá? Inclusive a abertura da série mostra eles pequenos num jardim, né? Sobre uma trilha sonora lindíssima, uma música de fundo maravilhosa. E eles estão brincando ali num jardim. E pra mim, na verdade, a série toda retrata, né, essas crianças que estão ali num jardim, que na verdade é a empresa do papai, e eles estão brincando ali, né, de tentar administrar ou de fingir tocar o negócio, etc. E a grande questão da série Succession, né, como o próprio nome diz, é a sucessão. Quem é que vai suceder papai? Quem é que vai suceder o grande leão da empresa, né, que é o Logan Roy? No início da série, a gente, ali na primeira temporada, nos primeiros episódios, a gente acredita que o Logan tá debilitado, tá velho, né? A gente até acha que ele vai morrer, ele é internado no hospital, fica muito mal. E já nos primeiros momentos a gente vê ali os filhos brigando por essa sucessão, né? O papai tá doente, o papai tá, né, hospitalizado. Quem é que vai ser a pessoa que vai ficar interinamente, pelo menos ali, na empresa enquanto o papai está internado, tá? E aí a gente vai vendo ali, né, o desenrolar, né, da série e a gente vai vendo como essa família tem uma dinâmica muito peculiar, né? Como essa família faz basicamente tudo e qualquer coisa para se manter no poder, para manter o dinheiro, para manter a força política, né, econômica que eles têm ali com o conglomerado Waystar, tá? Tem uma cena, né, que já é mais pra frente, assim, na segunda temporada, que eles vão pra um jantar na casa de uma pessoa que eles estão tentando comprar parte da empresa, né? Eles estão fazendo uma negociação com uma outra família que é dona de outra empresa e eles estão tentando comprar essa outra empresa pra fazer uma fusão. E a cena é toda repleta, né? Como muitas cenas na série, a cena é toda repleta de comentários passivo-agressivos entre eles, né? Então eles ficam se alfinetando ali, eles ficam falando um do outro, causando aquele constrangimento quase que o tempo todo, constante. Uma coisa que me chama muita atenção na série também é a forma como a câmera mexe, né? A câmera, ela é quase um personagem da série também. Tem muitos desfoques, então assim, todo um cenário, né, que vai sendo construído ali para você entrar no mundo da família Roy. E nesse episódio lá da segunda temporada, né, onde eles vão nesse jantar para tentar fazer essa fusão, acaba não conseguindo no jantar, mas depois eles sobem, né, pro quarto e aí a Shiv, né, que é a filha do Logan, sobe com o marido dela pro quarto. E aí o Tom, ele tem uma frase que é genial, e ele fala um palavrão, né, ele fala nanana merda, essa foi a coisa mais Roy que eu já vi acontecer, né, se referindo assim, que eles sempre tinham esse comportamento, né, essa agressividade velada ali entre elas, enfim. Então, Succession é uma série muito aclamada pela crítica, como eu falei, né? Sucesso dentro da HBO, tá sempre entre os top 10 ali do streaming. Tem 3 temporadas, né? Então, é uma série relativamente longa, cada temporada tem 10 episódios. E conquistou um público fiel, inclusive já existe, né, a renovação dessa série para a 4ª temporada. Como eu falei, ela foi indicada a 18 categorias do Emmy, incluindo melhor série dramática, na qual ela saiu vencedora, né? Então ela ganhou o prêmio de melhor série dramática, tá? E a gente vê ali na série Succession pessoas moldadas pelo dinheiro, né? Pessoas que estão ali em busca do poder, em busca do dinheiro, pautando as suas ações pelo medo de perder esse poder e esse dinheiro e buscando a aprovação, as palminhas, uma estrelinha na testa do papai o tempo todo, né? Então, se a gente observar bem a série, em quase todos os episódios tem algum dos filhos buscando essa aprovação do pai, tá? E vocês sabem, eu já falei muitas vezes, eu não gostei de This Is Us, né? This Is Us também é uma outra série que fala sobre família. Assisti alguns episódios, tentei levar adiante, não consegui. Mas a Succession é quase o oposto de This Is Us, né? São 2 séries que falam de famílias,
mas This Is Us é pautada no amor, né? É muito água com açúcar, talvez por isso que eu não tenha gostado, eu não gosto muito dessas coisas de água com açúcar, mas é bastante água com açúcar, né? E ali em This Is Us, o pouco que eu vi, a gente vê que as famílias, elas são unidas, né? Pelo amor. Por mais que existam diferenças, elas de alguma maneira se conectam pelo amor. E em Succession, né, a gente vê quase que o oposto disso, ou seja, a família unida pelo poder, né, pelo dinheiro, pela ambição de crescer, de subir, de ser o sucessor, de estar do lado do pai, de ocupar um cargo importante, de ter a ascendência, de ter o reconhecimento, né? E ao contrário do que a gente vê, né, em This Is Us, que os personagens, o pai, que eu não sei o nome dele, porque, enfim, eu não assisti a série toda, mas tem o pai lá que, né, é bastante amoroso com os filhos, faz de tudo pra entender, faz de tudo pra acolher lá em This Is Us. E aqui, pelo contrário, a gente tem um pai, que é o Logan Roy, né, que é extremamente manipulador, que maltrata, que agride, que usa as fraquezas dos filhos, né? Como a gente vai ver com o que ele faz com o Kendall, né? No final da primeira temporada, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que ele faz com o Kendall é de uma crueldade, assim, né? Ele usa uma situação, ele usa um momento ali da vida do Kendall para fazer o Kendall desistir do plano dele, né? De ser o sucessor e se curvar ali diante do pai novamente, tá? Uma coisa, antes da gente começar a falar de cada personagem da série Succession, uma coisa que me chama muito a atenção na série também, é que normalmente quando a gente tem séries de família, né, quando a gente tem séries que trazem essas questões mais psicológicas, vou falar assim, dos personagens, a gente tem muito da história desses personagens contadas, da vida deles contadas, muitas vezes através de flashbacks, né? Onde vai voltando na infância, vai voltando na adolescência. E uma coisa que cria um ar de mistério na série Succession é justamente porque a gente não tem isso. A gente fica supondo coisas, né? A gente fica supondo o que pode ter acontecido com o Kendall, né? A gente fica supondo o que pode ter acontecido com a Shiv. Então, a gente fica assim, tentando imaginar, será que foi isso, né? Será que ele foi abusado? Será que o pai batia nele, violentava? Por que será que essa mãe saiu de casa e largou esses meninos, né? Então, assim, a gente não sabe, a gente não tem informações, né? Não acredito que na quarta temporada essas informações vão chegar. Eu acho que a ideia da série é manter mesmo esse ar de mistério, né? É manter essa ambiguidade dos personagens, né? É manter essa sensação de que a gente conhece, mas não conhece muito, né? De que a gente entende o personagem, mas na cena seguinte a gente já não entende. Então fica esse imaginário ali em torno da série Succession, que a gente acaba tendo que supor muito mais, né? Do que realmente ver, do que realmente confirmar ali ao longo dos episódios, tá? Bom, então a gente não sabe muito como é que foi a infância desses meninos, né? A gente sabe, assim, muito vagamente que o Logan tem um irmão, né, chamado Ivan, e eles tiveram uma relação difícil, uma infância difícil, eles nasceram na Escócia, se mudaram ainda pequenos para os Estados Unidos, né? Tiveram uma infância pobre, difícil, e que isso moldou muito ali, talvez, a personalidade dos dois, né? E eles têm conflitos ali, porque o irmão do Logan não concorda com os posicionamentos dele, né? Não concorda com a forma como ele conduz as coisas. E é basicamente isso que a gente sabe, né? Sobre a história pregressa da família, tá? Mas a gente não tem flashbacks, né? Como seria de se esperar numa série que aborda mais profundamente os personagens. Então, fica muito difícil, inclusive, gente. Eu pensei bastante, né? Se eu ia falar sobre essa série ou não. Porque os personagens, eles são ambíguos, né? A gente não tem esse lastro da história dos personagens em Succession. Então acaba que fica muito difícil também de trazer as coisas aqui, de falar sobre diagnósticos. Eu tive que pensar bastante, eu tive que reassistir episódios várias vezes, né? Pra tentar fazer esse esforço de aproximação. E eu gosto sempre de frisar isso aqui muito, né? Falei isso na sessão passada do Cinema e Psicopatologia. Vou falar hoje de novo, né? Sempre que eu falo de personagens aqui,
a gente está fazendo um exercício de imaginação, tá? Então, os diagnósticos que eu vou dar aqui, você pode discordar de mim. A gente não tá falando de um paciente, a gente não tá falando de uma pessoa real, né? A gente tá falando de um personagem de um filme, de uma série. Então, é muito importante que vocês entendam que, assim, esse diagnóstico não é um diagnóstico final, né? Talvez até esses personagens nem tenham efetivamente um diagnóstico, né? Eu estou tentando fazer aqui uma aproximação baseado no que eu vi na maior parte da série ali, ao longo dos episódios, ao longo das temporadas, tá? Bom, então vamos começar pelo patriarca, né? Vamos começar pelo dono de tudo, que é o senhor Logan Roy. Sobre o Logan, poucas vezes eu vi numa série, num filme, né? Se retratar um personagem com transtorno de personalidade narcisista tão bem quanto é retratado nessa série Succession da HBO, tá? Ali a gente tem toda a descrição de um narcisista ao longo de 3 longas temporadas, né? A gente tem um cara que é bastante arrogante, né? A gente tem uma pessoa que tem uma noção exagerada da sua importância pessoal. Ele, de fato, é um homem importante, né? Ele é dono de um conglomerado, mas ele não é o dono do mundo. Ele não é o dono dos Estados Unidos. Ele não é o dono de Nova York, né? E ele fala com as pessoas, ele se refere a ele mesmo, né? Ele humilha as pessoas como se ele fosse não o dono da Waystar, mas o dono do mundo, ou pelo menos o dono de Nova York, né? Então, essa importância exagerada dele mesmo, a gente percebe ao longo de toda a série. Não precisa dizer que ele tem muita preocupação, né, com sucesso, com riqueza, com poder. Então, a gente vê isso o tempo todo, né? Ele quer comprar outra empresa, ele não quer perder o poder dele, né? Até quando ele diz que vai fazer um sucessor, né? Até quando ele diz que vai se afastar e que vai colocar um dos filhos nesse cargo, né? Vai escolher quem seria e, em tese, o sucessor natural seria o Kendall. Depois ele desiste, né? Depois ele fala pro Kendall que ele não tem condição, que ele nunca teve o necessário, né? Entre aspas, é a frase do Logan Roy pro Kendall. Você nunca teve o necessário para assumir a empresa. Então, assim, é um cara que não quer largar o osso, né? Como o Roman fala, né? O papai, ele não vai largar o osso. Então, assim, ele não quer largar o osso, que é o poder, a empresa, ser o presidente da Waystar, e quanto isso é importante para ele, o quanto isso basicamente é a vida dele, né? Porque ele tem a Márcia, que é a segunda esposa dele, que não é a mãe dos meninos, né? Ele, provavelmente a gente também não sabe da história dele com a Márcia, mas eles tiveram um casamento já mais velhos, né? Não tiveram filhos juntos. E quando a Márcia vai embora, ele, tipo assim, foi embora, né? Não aguentou, foi embora. Ela vai embora, ela não aguenta. E ele não tem nenhum tipo, assim, de sofrimento, né? Nenhum tipo de sensibilidade, nada em relação a ela. Ela simplesmente vai embora e por ele tudo bem. E a vida dele é a empresa, né? O que pauta a vida e as relações do Logan Roy é ele ser o presidente da Waystar, tá? Ele tem uma convicção de que ele é especial, de que ele é único, né? Então ele quer falar com as pessoas na hora que ele quer falar e a pessoa tem que estar ali disponível para ele o tempo todo. Ele tem uma intensa necessidade de admiração, né? Então ele adora que os filhos fiquem ali atrás dele, babando, né? Ele adora que o Tom, que é o genro, também fique ali babando, a imprensa, etc, todo mundo. Tem uma tendência a explorar os outros, né? Então ele se aproveita, ele usa os filhos, né? Pra fazer ali as manobras que ele precisa, né? Ele usa os outros funcionários da empresa, ele escolhe alguém para assumir a culpa, né? Da questão do escândalo que teve lá nos cruzeiros, né? Onde mulheres foram abusadas dentro, né? Do cruzeiro da Waystar. E ele simplesmente, para se safar da culpa, né? Para se livrar, para se eximir, ele elege, né, um culpado. Ele diz assim, olha, vai ser você assume, tudo certo, né, eu me safo. Então, assim, ele usa as pessoas, tá? Não sente culpa ou remorso, né, em momento nenhum a gente vê o Logan Roy chorando
ou preocupado com algum dos filhos, né? Ou realmente interessado em saber como é que o filho tá, ou pela saúde mental daqueles meninos, absolutamente nada. E uma ausência de empatia que também é muito clara, né? Ele não tem empatia nem pela esposa, que foi quem cuidou dele, né? No momento ali da primeira temporada, onde ele estava doente, onde ele saiu do hospital, e ele também pouco se importa com aquela esposa, tá? Bom, então a gente tem ali, né, o Logan Roy, que é o pai, como um narcisista clássico, e poucas vezes eu vi, né, em séries e em filmes, esse retrato, né, tão bom e tão perfeito de um narcisista como a gente tem ali na série Succession, tá, da HBO. Depois a gente vai pro Kendall, né, que não é o filho mais velho, mas teoricamente é o número 1, né, como o Logan chega a dizer pra ele ali, tentando dar para o Kendall a esperança, manipulando ele, né? E tentando dar para o Kendall a esperança de que ele vai ser o sucessor, né? Ele não é o filho mais velho, mas o Logan diz para ele, você é o meu garoto número 1, né? Ou seja, querendo dizer, você, tipo assim, quando eu sair é você que vai, tá? Pra mim, o Logan é, sem dúvida nenhuma, o personagem mais complexo da série, tá? Muito mais complexo do que o Logan Roy, né? O Kendall, perdão. O Kendall é o personagem mais complexo da série. Muito mais complexo do que o Logan Roy, né? E ele tem ali, né, muitos momentos de questões psicológicas, né? De questões internas dele, da vida dele, problemas com o divórcio, tem a questão do acidente, né? Que ele acaba provocando, matando uma pessoa. Então, assim, tem muitas questões ali psicológicas na vida dele que a série acaba entrando, e pra mim ele é o personagem que é abordado em maior profundidade, o personagem mais complexo da série Succession. Ele, teoricamente, no início da série, né, se apresenta ali como um playboy, um cara rico que aproveita a vida e que está sendo preparado para ser o sucessor do pai na Waystar. E a promessa de sucessão é quebrada, né, e ele vive em busca de conseguir de novo essa possibilidade de suceder o pai, essa possibilidade de assumir a presidência da Waystar, tá? Então, nos primeiros episódios, a gente vê um Kendall ali um pouco mais confiante, né? Supostamente cotado para ser o sucessor do pai, né? Então, a gente vê ali que ele tá mais confiante, que ele tá, né, numa certa situação de poder ali, diante dos outros irmãos e diante da empresa, né? Ele parece um estereótipo de um playboy, né? Que usa o dinheiro, que usa droga, que, né? Enfim, sai, vai pra balada, etc. E tem como objetivo chegar no topo, né? Tem como objetivo alcançar ali a sucessão do cargo com o pai, tá? Mas aí a série vai avançando e o Logan, o pai, chega pro Kendall e diz: você não vai assumir a empresa agora. E assim, não tem previsão de quando você vai assumir. Eu resolvi voltar pro cargo, né? Eu resolvi ser presidente da Waystar novamente e você não vai assumir o cargo, tá? E aí é nesse momento que a gente vê o outro aspecto da personalidade do Kendall, né? Que basicamente ao longo de toda a série ele vai oscilar nesses dois momentos. Momentos em que ele tá se sentindo mais confiante, em que ele tá um pouco melhor, e nos momentos em que ele não tem esse amor do pai, em que ele não tem esse reconhecimento, essa validação do pai, então ele cai. E quando ele cai, ele volta pro vício em cocaína, tá? A gente percebe na série que o Kendall, ele teve muitos problemas com drogas, né? Ele passou um bom tempo internado, em tese se reabilitou, né? Voltou pra convivência social com a família, mas a gente percebe que o problema dele com drogas em algum momento da vida foi sério, foi bastante sério, tá? Então, a gente vê, né, que o Logan, ele se esforça pra ficar sóbrio ali, né? Ele se esforça pra manter ali aquela aparência de um homem de negócios bem sucedido, que é o número 1 do papai, né? Ou seja, quando o papai morrer ou quando o papai não quiser mais, sou eu que assumo. Mas nos momentos em que ele tem essas questões, né? Ou seja, que ele não é aceito, validado pelo pai, que o pai humilha ele, né? Ele tem a questão com o divórcio também. Ele tem 2 filhos com a ex-esposa.
um desses meninos é autista, né? Tem uma cena que o menino desorganiza, grita, né? Porque o Logan Roy, sem nenhuma sensibilidade e empatia, faz uma ignorância com a criança. Então, assim, ele não supera, né, o Kendall, ele não supera o fato de ter perdido a sua família, né, de ter se separado da esposa. Ele não supera, principalmente, o fato de não ser aprovado e amado por esse pai. E ele também ainda tem a questão do acidente, né, que ele tá usando droga e bebendo, junto com um garçom, né, que foi expulso da festa pelo Logan, pelo pai dele. E ele vai procurar esse garçom que tá lá fora fumando, pede droga pra ele, o menino dá a droga, eles usam a droga e depois acabou, eles resolvem buscar mais. Então eles entram no carro, né, e vão dirigindo pra ir até a casa de alguém, enfim, ou a casa do menino, não sei, buscar a droga. E nesse percurso, o Kendall bêbado, né, e usando droga, ele acaba perdendo o controle do carro, o carro cai num lago, e o menino se afoga e morre. O Kendall consegue sobreviver, mas ele não consegue lidar bem, né, com essa situação, tá? E no final da primeira temporada, então, né, a gente tem um momento ali, que é justamente esse momento do acidente na série Succession. E a gente tem um momento ali onde a gente vê, né, a necessidade que ele tem de aprovação desse pai, a subserviência que ele tem em relação a esse pai, né, o quanto ele quer ser reconhecido por esse pai e o quanto o pai manipula e usa, né, dos filhos e dele nesse momento para conseguir o que ele quer. Então o pai descobre esse acidente, né, descobre que o menino morreu, descobre que o causador, né, ainda que não intencional, do acidente foi o Kendall, e ele diz: olha, desista desse seu plano de me suceder e eu limpo a sua barra. Eu resolvo esse problema pra você, né? Eu vou conseguir apagar aí as provas, né? Enfim, vai ficar por isso mesmo, no fim, não se preocupe, mas você precisa desistir. E aí ele desiste, e aí a gente vê de novo uma decadência do Kendall, né? De novo ali, ele voltando pras drogas, ele se afundando, né? Nesse uso de substância, né, nessa dependência química que ele tem. A gente vê na segunda temporada um Kendall totalmente vazio, totalmente alheio, totalmente assim, né, como se tivesse no piloto automático ali, sem conseguir entender direito o que aconteceu, vivendo uma culpa extrema por ter matado uma pessoa, ainda que acidentalmente, né, involuntariamente. E ele não consegue superar isso, e o Logan se aproveita disso e faz, na segunda temporada, faz do Kendall ali quase um cachorrinho, né? Manda ele resolver as coisas, manda ele falar com as pessoas, manda ele fazer trabalhos simples. E tem uma cena na segunda temporada que me chama muita atenção. O Kendall, ele tá conversando com a Shiv, que é a irmã, e ele chega pra Shiv e ele diz assim: por favor, cuide de mim. E ali a gente vê, né, o que já estava se construindo ao longo da série, essa demanda de amor do Kendall, essa necessidade de ser amado, de ser cuidado, de ser olhado por alguém, né, com carinho. E aí a gente tem a construção da trajetória do Kendall Roy ali como um menino perdido, né, como um menino que é fanfarrão, usa droga, ao mesmo tempo quer esse amor, essa aprovação do pai, e quer que o pai ame, e quer ser o sucessor, e quer ser reconhecido por eles, por isso, né? Quer que o pai dê 2 tapinhas nas costas e diga assim: legal, meu filho, é você, te escolhi, você foi o escolhido do papai, né? É isso que o Kendall, o tempo todo ali, tenta trazer, né? Inclusive, ele não só não é escolhido pelo pai para ser o sucessor, como ele é escolhido pelo pai para assumir o problema lá dos escândalos no Cruzeiro, né? Que as mulheres foram abusadas, que teve até um assassinato. E aí o Logan chega para ele e diz assim: é você que vai assumir isso, é você que vai dizer: eu fui o responsável, eu sabia e não fiz nada, né? Então o Logan não só não reconhece ele, né, como desmerece ele e ainda diz assim: você nunca teve o necessário para assumir a direção da Waystar. E aí empurra, né, o Kendall mais ainda pro fundo do poço, mais ainda com as drogas,
E o Kendall vai tentando sobreviver isso aí. Ele acaba se aliando com o Greg, que é aquele cara grandão, né? Que a princípio parece meio bobo, parece meio assim. Mas o Greg acaba se mostrando ali ao longo da série. Não vou falar dele, porque ele também teria pouco pra gente avaliar, né? Pra dar um diagnóstico. Mas o Greg, ele acaba se mostrando não tão bobo assim, né? No momento em que o Tom pede pra ele se desfazer de todos os documentos, né? Que incriminam a Waystar em relação ao Cruzeiro, mas o Greg vai lá e guarda umas coisinhas, né? Tira umas cópias, guarda uns negocinhos, porque vai que precisa. E aí, nessa hora, ele se alia, né, com o Kendall pra tentar livrar a barra dele e dizer, não foi o Kendall não, tá aqui as provas, né? Enfim, os verdadeiros responsáveis. Então, o Kendall, ele quer o cargo. Ele quer ser o presidente. Ele quer ser o sucessor. Mas, acima de tudo, ele quer o amor e o reconhecimento desse pai. Ele quer que o pai diga, eu escolhi você. Eu achei o diagnóstico do Kendall muito difícil, não achei um diagnóstico simples de fazer, não achei um diagnóstico óbvio. O único diagnóstico óbvio que tem é o de dependência química, obviamente, né? Ele é dependente químico. Além desse diagnóstico, não achei fácil, tá? Eu observei algumas coisas no Kendall que me levaram a pensar talvez em traços, né? Não sei nem se fecha um diagnóstico, mas assim, ele tem uma desregulação emocional considerável, né? Então ele tem momentos de raiva, de fúria, que ele quebra as coisas, né? Ele tem a questão, né, do uso de substância química e do comportamento sexual que acaba colocando a vida dele em risco, né? Ele tem essa desregulação emocional. Ele, né, tem essa necessidade, essa demanda desse amor do pai o tempo inteiro, e ele oscila, né, entre colocar o pai como o máximo possível, né, e destituir esse pai desse lugar, né, e xingar, dizer que ele não vale nada, etc, tá? E busca, né, ser alguém relevante, ser alguém importante, achar ali o seu lugar no mundo, tá? Diante desses sintomas, digamos assim, né, dessas questões ali que a gente observa no Kendall, eu talvez diria, né, assim, cautelosa com o diagnóstico, porque, repito, não é um personagem simples, não é um personagem linear, então é muito difícil da gente fazer um diagnóstico, mas talvez eu diria que ele tem pelo menos traços, né, de transtorno de personalidade borderline, tá? Essa demanda, essa necessidade de amor, de ser cuidado que ele apresenta em muitos momentos, essa desregulação emocional, o uso de substância e a questão, né, do sexo, muitas vezes ali colocando a sua própria vida em risco, um comportamento arriscado, tá? Então, em relação ao Kendall, eu teria essas considerações. Aí a gente vai pro Roman Roy. O Roman tem que respirar, né? Porque assim, o Roman, ele é o tipo de pessoa que a gente pega raiva, né? E pega antipatia já nas primeiras cenas. Pra mim, a cena mais engraçada e mais emblemática do Roman Roy é quando o pai manda ele acompanhar o lançamento do foguete, né? Manda ele gerenciar, né, o lançamento desse foguete e tal, que vai ser transmitido em cadeia nacional, um negócio super importante. E o Roman é responsável por tocar o lançamento do foguete, né? Desde a organização até o lançamento em si. E aí, no dia do tal do lançamento, ele tá em algum evento e tá acompanhando o lançamento pela tela do celular. E aí, na hora do lançamento do foguete, o foguete explode e não é lançado. E aí, a reação do Roman é a mais hilária possível, porque ele tá aqui com o celular, o foguete explode, ele olha que o foguete explode, tipo assim, putz, explodiu. Daí, sabe o que ele faz? Ele desliga o celular, desliga, bota no modo avião, sei lá, guarda o celular no bolso e finge que nada aconteceu e continua circulando pela festa como se ele tivesse visto uma notícia no jornal, tipo assim, um foguete ia decolar, enfim, né, decolar que fala foguete, sei lá, ia subir e não subiu, tipo assim, uma notícia do jornal. Aí ele vai lá, desliga o celular, guarda o celular no bolso e segue a vida bem tranquilamente, né? Então esse aí é o retrato que a gente tem do Roman Roy. Se eu tivesse que definir o Roman em uma palavra, eu diria babaca, né? Eu diria, sei lá, ele é
satírico o tempo todo, né? Ele faz umas brincadeiras assim maldosas o tempo inteiro, ele tem sempre uma acidez, ele tem sempre uma alfinetada, né? Ele tem sempre uma coisinha ali chata pra dizer pras pessoas. Ele faz questão de ser chato, né? Ele tem o prazer de ser chato. Ele tem o prazer de incomodar as pessoas. Ele não parece muito interessado, ele é tipo blasé assim, né? Ele não tem assim essa vontade, esse desejo de ser o herdeiro do papai. Ele tá ali, tocando a ficha dele, né? Pula de relacionamento em relacionamento. Tem uma questão ali com a sexualidade do Roman, que fica meio assim, né? Ele não se relaciona sexualmente com as mulheres. Ele não tem foco nenhum, né? Se você disser assim, o que o Roman quer da vida? Qual é o foco dele? Qual é o objetivo dele? Nenhum. Ele fica ali, sentado no sofá, quase que todo o tempo. Vai treinar com o personal trainer, volta, né? Senta no sofá, fala mais umas barbaridades pra um e pra outro. E qual é o objetivo dele na vida? A princípio nenhum, né? Você nem vê ele trabalhando. Você só vê ele perturbando os outros na empresa, tá? Então, não tem foco, né? Parece ser confiante de si, mas assim, de uma forma meio superficial, né? Ele não é assim, o Logan Roy, aquela confiança, aquela segurança, né? Então ele é superficial nessa teórica confiança que ele tem, né? E ele humilha as pessoas, né? Ele usa de frases maldosas, de comentários ruins. Tem uma cena em que o menino tá jogando beisebol e ele oferece, ele diz assim, eu vou dar um dinheiro pra sua família se você acertar a jogada, né? O menino erra, ele humilha o menino. Então, assim, um cara que eu diria com uma essência ruim, né? Com comportamentos, assim, muito questionáveis, né? Do ponto de vista da empatia, do ponto de vista com o cuidado ao outro, né? E a gente percebe também que ele é o saco de pancada do Logan Roy, né? Existe uma história da infância do Roman que é trazida na série, né? Que é a história de que o Kendall e o Connor, né? Que são os dois irmãos mais velhos dele, trancavam ele, quando ele era pequeno, numa jaula e alimentavam ele com comida de cachorro, tá? E o Roman fala que ele ficou muito traumatizado com isso, né? Por ser trancado na jaula pelos irmãos e alimentado com comida de cachorro. E os irmãos negam e dizem que, na verdade, ele pedia pra ser trancado na jaula, que era uma brincadeira deles, mas que, na verdade, ele não comia comida de cachorro, ele comia bolo de chocolate, tá? Então tem essa história aí, né? Da infância do Roman. Ele fez xixi na cama até muito tarde, né? Os irmãos também abusavam ele por conta disso. E por conta dessas questões todas, o Logan, o pai, achou melhor mandar ele para a escola militar. Então ele estudou na escola militar, voltou da escola militar e conviveu ali, né, com a sua família quando retornou. Então ele tem esse ponto, né, da infância, que talvez seja o único personagem aí que a gente sabe um pouco mais da história. E um segundo ponto que é interessante no Roman é a sua incapacidade de se relacionar sexualmente com as mulheres, tá? E aí a gente fica ali, né, na dúvida, será que ele, né, tem uma questão com a própria sexualidade, né, com a sua própria, enfim, né, com sua própria questão, né, será que o Roman não seria homossexual de repente, né, fica essa dúvida, ou será que existe uma outra questão ali, que ele pode ter sido abusado, ele era preso numa jaula, de repente será que era só isso mesmo, ou faziam mais alguma coisa com ele, né, e aí fica essa questão. Numa única cena ali, que uma das namoradas, né, ele vai trocando, questiona ele diz pra ela, se finja de morta, né? E aí ele pede então que ela fique parada, estatelada, pra que ele consiga ter o ato sexual com a menina. E o único momento ali que a gente vê ele, né, tendo prazer sexual é quando ele pede pra Gary, né, que é o braço direito, assim, né, a pessoa ali do Logan Roy dentro da empresa, é uma senhora já. Ele pede pra Gary xingar ele, né, por telefone, e nesse momento ele se masturba, né. Então ali ele parece ter algum tipo de prazer sexual aí nesse ato, né, de alguém xingá-lo e ele obter prazer, tá? Então, do Roman, diante disso, fica aí uma hipótese de parafilia, né? Fica uma hipótese
talvez de um transtorno parafílico, né, em relação a ele querer que a mulher se finja de morta para ter prazer, né, para ele querer que a outra pessoa xingue ele, né, humilhe ele para que ele tenha prazer. E fora isso, eu pensei também no Roman em traços antissociais, né, porque ele humilha as pessoas, né, ele é satírico o tempo todo, né? Ele tem sempre uma palavra pra ferir, pra magoar, ele não tem foco, ele não tem um objetivo na vida, né? Não tem esse planejamento de longo prazo, que também é uma característica muito forte em pacientes com personalidade antissocial, tá? Ele tem uma dificuldade de criar conexão e intimidade com as pessoas, né? Ele é o tempo todo ali na superficialidade, então ele não cria relacionamentos duradouros. Então, a gente teria, né, aí, talvez, né, um personagem com traços, pelo menos, né, de personalidade antissocial, tá? Bom, e aí a gente vai pra a outra personagem, né, que é a menina do Logan, né, que é a Siobhan. E a Siobhan é uma personagem também muito complexa, né? É uma personagem que também a gente poderia ficar aqui falando muito tempo sobre ela. E a Siobhan, na minha visão, é a que, de fato, é a herdeira do papai. Ela herdou o comportamento, o temperamento, né? A personalidade do papai. E a Siobhan, pra mim, também tem traços narcisistas, pelo menos, né? Tem uma cena da Siobhan que é muito interessante, que o pai pede para ela ir conversar com uma moça que está ameaçando denunciar a questão lá dos abusos, né, dos estupros lá no cruzeiro da Waystar. E aí o Logan fala pra Shiv, né, vai lá, conversa com ela, convence ela a não falar, né? A não contar pra imprensa o que aconteceu lá. E aí ela vai, né, pra conversar com essa moça, e ela, assim, é muito arrogante com essa moça, né? É uma cena até complicada, porque ela sabe que a moça foi abusada, ela é mulher também, né? E ela convence a mulher a não falar, né? A não retratar. Por quê? Porque ela diz pra mulher: eu preciso manter o poder e o dinheiro da minha família. Esse é o meu objetivo e eu não vou medir esforços para fazer isso. A mulher, eu acho, fica um pouco com medo, né? É quase uma ameaça velada ali que a Shiv faz para ela. E a mulher então diz: tá bom, eu não vou, né, denunciar, não. Por outro lado, a Shiv, ela tem uma questão que é ser mulher, né? Ela é a única mulher de 3 irmãos, né? A família de um patriarca, de um homem muito forte. E em algum momento, né, em um ponto da série, ela chega pro pai e pergunta pra ele: você está fazendo isso comigo porque eu sou mulher, né? E o pai responde pra ela sem hesitação: sim, é porque você é mulher, né? Então, assim, ela passa por isso também, apesar de que ela tem pouca ou nenhuma empatia com as outras mulheres da empresa e até com essa moça, né, que teoricamente foi abusada lá no cruzeiro da Waystar, tá? A Shiv, ela sempre quis ter sucesso. Ela sempre quis essa aprovação do pai, ela sempre quis um cargo de poder e destaque. Na primeira temporada, a gente descobre que a Shiv, ela está fazendo a campanha presidencial de um candidato à presidência dos Estados Unidos, que é um oponente direto do pai, que é uma pessoa que critica a Waystar, né? Que é uma pessoa que critica o Logan Roy, que é o pai dela, e ela está ajudando essa pessoa a se eleger. E é engraçado porque é no momento que Logan Roy descobre isso que os holofotes voltam para ela, né? E o Logan Roy descobre assim: olha, é verdade, eu tenho uma filha também, né? Lembrei que ela existe agora, né? Então, assim, é uma forma de chamar a atenção do pai, né? Claramente, porque, assim, ela podia até ajudar um outro candidato à presidência, mas precisava ser o inimigo direto do pai, né? Então, ela faz isso claramente para chamar a atenção e também para ter, né, esse destaque, esse poder, enfim, o sucesso, a fama que ela deseja, tá?
E aí é nesse momento, então, que o pai descobre que ela está fazendo a campanha, né, de um candidato à presidência dos Estados Unidos, que é um oponente direto dele, que ele volta os olhos para ela e ela começa, então, né, a entrar na disputa também ali pela sucessão. Porque antes ela nem era uma possibilidade, né? Como o Roman dizia dela, era uma patricinha deslumbrada, né? Usava roupas bonitas, bolsas, joias, etc. E não passava disso para a família. Mas no momento em que eles veem, né, a capacidade dela, então ela entra ali também na disputa sucessória, né, do cargo do pai. Para mim, ela é a mais parecida com o Logan, né? Para mim, a Shiv tem traços de personalidade narcisista, né? Ela tem pouca empatia, ela deseja a fama, o sucesso, o poder, ela não mede esforços para conseguir isso, né? Ela passa por cima das pessoas. Então, eu acho que ela tem ali traços de personalidade muito parecidos com o do pai, tá? E a Shiv, ela é casada com um cara que se chama Tom, e talvez o Tom seja o maior saco de pancada da Shiv, né? A pessoa que ela mais humilha é o próprio marido, né? Corroborando também com esse diagnóstico aí de narcisista. Ela casa com alguém, né, que em tese ela pode dominar, né? Alguém que ela pode comandar. Ela trai esse marido diversas vezes com diversos homens, inclusive numa atitude bastante... trai com homens mais poderosos, né? Que talvez era com quem ela realmente gostaria de se relacionar, porque o marido dela não é poderoso, nem é inteligente, né? Inclusive ele é bem limitado intelectualmente, né? E ela trai esse marido com homens mais poderosos, mais inteligentes, mais interessantes do que ele. E ela escolhe, olha como é uma pessoa, né, que tem empatia pelo outro. Ela escolhe a noite de núpcias, depois do casamento, para revelar para esse marido que, na verdade, ela vive num relacionamento aberto. Que, tipo assim, olha, não sei você, mas eu me relaciono com várias pessoas. Então, pra mim, isso aqui é um relacionamento aberto. Eu só esqueci de te avisar, assim, né? Tô te avisando hoje que é o dia do nosso casamento. A gente já tá casado na noite de núpcias. Então, eu me lembrei de te avisar agora. Gente boa, né? Maravilhosa. E aí, o Tom fica, claro, né, meio desconcertado ali, meio perdido, mas ele acaba aceitando. E na minha visão, ele acaba aceitando porque ele quer desesperadamente ser um Roy. Mas ele não é um Roy, né? Ele não tem o sobrenome Roy. O sobrenome dele é Wensgans, não sei falar. Mas é um sobrenome diferente, ele não é um Roy, ele não é um membro da família. Ele não é visto por ninguém, né, da família como um membro. Ele é ridicularizado por todo mundo, ele é humilhado por todo mundo. Ele tem uma capacidade intelectual, talvez, né, mais limitada de fato. Ele manda diversos e-mails pro Greg falando sobre o assunto e sobre o problema lá do cruzeiro, né, dos abusos, da morte que teve, enfim. E até as brincadeiras dele são bobas, né? Ele usa o nome Greg, né, para se referir a eggs, né, fazendo um trocadilho entre Greg e eggs. E aí ele fala, não se pode fazer um omelete sem quebrar os Gregs, né? Seriam os eggs. Então, assim, umas brincadeiras que parecem Mr. Bean, sabe? A sensação que eu tenho quando eu olho pro Tom é que a gente tá vendo Mr. Bean ali, né? Ele vai dar uma entrevista e a entrevista é tão desesperadamente mal feita, assim, ele se embola tanto na entrevista, né, que é desesperador. Você vê a falta, né, de habilidade dele ali para lidar com as situações, para lidar com aquele poder, para lidar com aquela família. Ele não foi criado naquele ambiente, né? E eu acho que isso é que torna o Tom interessante, porque ele não foi criado naquele ambiente ali da série Succession, né? Ele não foi criado nesse ambiente de poder, de dinheiro, de manipulações. Então, ele não sabe lidar com isso, né? Ele quer estar ali, ele tem um interesse, né, financeiro e etc. de estar ali, mas ele não foi criado naquilo ali. Então, ele não tem a malícia, ele não tem o traquejo, ele não tem a manipulação das outras pessoas da família, né? E por isso, ele nunca é admitido como da família, né? Ele é sempre um agregado, ele é sempre um chaveirinho, né? Ele é sempre alguém que tá à parte ali dos Roy, tá? Não consegui definir um diagnóstico pro Tom, não. Eu quis falar só dele porque eu acho que ele é o contraponto da série, né? Ele é uma pessoa que não foi criada nesse ambiente,
que não nasceu, não cresceu ali na família Roy, e por isso ele tem inclusive dificuldade de lidar, né, com a família. Mas assim, não consigo bater um diagnóstico para ele, assim como também não consigo fechar um diagnóstico pro Connor, né, que é o primogênito, que é o filho mais velho do Logan Roy, né, e pra mim, o personagem menos explorado da série. É o personagem que fica mais à parte, né? Que fica mais à margem ali em termos de profundidade psicológica, tá? O Connor é o primeiro filho. Ele, ao contrário do que seria esperado por ser o primogênito, ele não tem esse desejo de suceder o pai. Ele parece não ter desejo de nada, né? Ele vive a vida de boa, cuidando do rancho dele. Dedicado a um relacionamento com uma moça que é ex-garota de programa e resolveu agora ser diretora de peças teatrais, e ele que banca as peças teatrais dela, que são sempre uma derrota. E ele não parece assim ter muita ambição, ter muito desejo de nada, até que um belo dia ele acorda e vou ser presidente dos Estados Unidos. E a própria namorada dele, né, que é a ex-garota de programa, ela dá risada, ela fala, que piada legal. Ele fala, não é piada não, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. E eu acho que eles fizeram isso, né, como uma sátira, porque o Connor, ele é todo bobão, né, ele é todo assim, né, e talvez, né, eles tentaram aproximar essa figura meio excêntrica, meio boba, né, meio nada a ver com nada, com alguns políticos que a gente tem visto aí, que têm assumido, né, posições de poder. Imagino eu que eles fizeram uma referência ao próprio Trump, né, uma vez que a série é estadunidense, né, então imagino eu que eles fizeram uma referência ao Trump ali, de uma pessoa que do nada resolveu se candidatar à presidência dos Estados Unidos, sem ter nenhum histórico na política, né, sem nada. E ele ali como um fanfarrão, né, como um cara que curtia a vida, que cuidava do rancho, que é excêntrico, né, enfim, patrocinava a namorada em peças de teatro que não iam pra frente. Um belo dia acorda e diz, vou ser presidente, né. Então eu acho que o Connor, ele entra mais ali na série, não como um personagem profundo, mas mais como uma crítica a essa situação que a gente tem visto, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, enfim, de pessoas que, em tese, né, são despreparadas, não teriam condição de assumir um cargo desse, mas se candidatam e o mundo está ao contrário e ninguém reparou, já dizia Cássia Eller, acabam sendo eleitos, né? Bom, e quando os filhos estão juntos, né, quando os quatro estão juntos em muitas cenas ali conversando e tentando discutir alguma coisa, tentando chegar em um denominador comum ali para concluir alguma coisa em relação à empresa, em relação ao pai, o que fazer, o que não fazer, né? Assina um papel, não assina um papel, enfim. Quando eles estão nessas reuniões, né, a gente percebe ali como eles ainda são crianças, sem saber o que fazer, né? Os quatro ali com uma mega empresa, e como qualquer empresa muito grande, tem muitos problemas, né? Tem dívidas, tem questões fiscais para lidar, tem escândalos, tem diversos problemas, e eles ali, quatro crianças, né, achando que sabem lidar com a situação, mas brincando de gerenciar o negócio do papai, né? E buscando ser o centro das atenções, buscando essa aprovação do pai, buscando o amor, né, deste patriarca, do Logan Roy, o tempo todo, tá? Então, pra mim, Succession é uma série brilhante, uma série muito bem dirigida, uma série com uma trilha sonora maravilhosa, com personagens profundos, como é difícil da gente ver em série e em filme de maneira geral. Mas a série é sobre os meninos, as crianças problemáticas do Logan Roy, né? Sobre ali o problema que ele tem que administrar na empresa e os problemas que ele tem ali com os próprios filhos, que ele parece não tá muito se importando, né? Que ele não se sensibiliza muito com essas várias questões ali que cada um dos filhos tem, né? Que são questões complexas, que são questões que são abordadas na série de uma maneira mais profunda, né? E que levam a gente a pensar como essas relações familiares, muitas vezes superficiais, muitas vezes sem amor, sem empatia, né? Sem um aprofundamento, sem
um desejo de entender, né, e de estar mais próximo do outro ali dentro dessas relações familiares, o que isso cria, tá? Então eu acho que a abertura da série mostra ali as crianças brincando no jardim, né, e tirando foto, fotografando, fazendo aquelas fotos de família oficiais, né? E a gente vê ao longo da série essas mesmas crianças grandes, que são os filhos do Logan Roy, brincando de suceder o papai, brincando de administrar a empresa, fazendo besteira pra caramba, né? Trapalhada em cima de trapalhada deles, né? E papai enxugando gelo ali, tentando resolver aqui e ali as trapalhadas, tá? E aí resta saber, né? No final, na próxima temporada talvez, se quem vai suceder Logan Roy, né? Se quem vai, finalmente, se é que vai ter um sucessor, eu acredito que não vai ter sucessor. Eu acredito que Logan Roy só sai desse cargo morto, né? Só tiram ele dali da Waystar pro caixão. Mas a gente vai, talvez, descobrir, né? Se nas próximas temporadas, quem vai suceder o Logan Roy, se é que vai ter sucessor, vai ser alguém que ele vai escolher, né? Que ele vai eleger para estar no seu lugar, ou se vai ser alguém que vai conseguir superá-lo, né? Vai ser alguém que vai conseguir passar por cima do poder do Logan Roy para assumir esse cargo, tá? Mas a minha aposta é que o Logan não vai largar o osso e ele só vai sair de lá se for morto, se for pro caixão, e pode ser que isso aconteça, né? Numa próxima temporada, tá bom? Bom, minhas considerações sobre a série Succession eram essas. Vai ficar salvo aqui Succession 1, Succession 2, o Instagram não me ajudou, mas a gente conseguiu finalizar, isso é que é o importante. Vou ver se a equipe consegue juntar as duas partes, né, em um vídeo só. Se conseguir, eu aviso vocês. Se não, vai ficar aqui parte 1 e parte 2, mas pelo menos a gente conseguiu finalizar aí a análise da série Succession, tá bom? Feliz de ter vocês aqui nesta noite de domingo, me acompanhando aqui, e eu queria lembrar para vocês que no próximo domingo a gente vai ter a análise de um filme espetacular. Quem não viu ainda, por favor, veja, está no Google Play. Infelizmente tem que pagar para assistir, mas eu acho que vale, é como se você estivesse indo pro cinema, né, e pagasse ali o ingresso. No próximo domingo, a gente vai ter a análise do filme Casa Gucci. Um filme espetacular, um filme que une duas coisas que eu adoro, né? Que é cinema e moda. Então, assim, o filme é extraordinário, tá? Então, quem não viu, veja, vocês têm uma semana aí para ver, né? A Casa Gucci, tá no Google Play, acho que tá no Amazon também, na Amazon Prime. E eu espero vocês domingo que vem aqui, tá? 20 horas, pra gente falar do Casa Gucci, tá bom? Beijo enorme pra vocês. A gente se vê aqui durante a semana e a gente se vê domingo que vem aqui no Instagram Casa Gucci, tá? Beijo, tchau!